Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como foi o meu parto da minha primeira filha. Eu tinha 18 anos, um parto induzido com 41 semanas. Eles, seguraram para eu ganhar ela com 41 semanas, mas eu em casa fazia faxina, caminhava muito e isso não, para mim, não adiantou. No sábado que eu completei 41 semanas, eu já tinha que ir às 8 horas da manhã pro hospital. Eu cheguei lá, eles já me internaram, né? E colocaram um remedinho embaixo da minha língua, que esse remedinho era para dilatar. Esse remédio não fez muito efeito em mim. Logo após, eles colocaram no soro. Às 3 horas da tarde, eles me colocaram no soro. Desde que eu fui internada até a hora que colocaram o soro, eu estava bem, eu sentia contrações que eu achava que era, nossa, né, a contração, mas na verdade sabia de nada. E às 3 horas me colocaram no soro. Aí foi quando eu comecei a sentir mais, assim, as contrações, vinham bem frequentes, com muita dor. Eu almocei, né, ao meio-dia e depois eu não consegui comer mais pelas dores. E o que eu notei aqui na maternidade de Pinhais, né, é que eles fazem muito pouco caso, sabe? Os enfermeiros ficavam passando lá, os médicos ficavam passando lá e eles fazem muito pouco caso, assim. Me falaram que a maternidade mudou. Eu espero que tenha melhorado mesmo. Mas na minha época, eles faziam um pouco caso da gente, assim, sabe? Achavam que era exagero, eu acho, né? Não sei. Parracho Hospital aqui atende famílias de Pinhais e de Piraquara também. Mais cedo a gente esteve em Piraquara, na casa da Brenda, que tinha 22 anos. A gente conversou com o marido dela, o Tiago. Deixa ele contar pra gente essa história. Vamos escutar. Eu até falei pro médico, falei pra ele assim que ela não tava passando bem. Que ela tava assim, não tinha comido nada e ela não tava passando bem. Ela disse pra mim que não ia aguentar. Daí eu peguei, chamei o médico fez o toque e falou assim que ela não tava com contrações, que era só o DNI que tava encaixado lá. Daí chegou no final do plantão do médico, eu falei pra ele, médico, você vai passar o remédio? Ele falou, não, já passo. De repente, quando eu olhei, e ela falou assim, eu olhei, ele tava de calção, conversando com as meninas lá, e pegou e virou as costas e foi embora. Agora eu vi aquele. Ele foi embora, simplesmente. Terminou foi embora. o plantão dele. Terminou o plantão dele. Nessa hora, eu vi que ela parou. Ela parou de gemer, assim, de sentir, assim. Eu só vi que as mãos dela fechavam, assim, de dor. Daí eles falaram assim: vamos furar a bolsa dela. Na hora que eles viram, a bolsa já estava estourada. Na hora da cesárea, com anestesia, a pressão dela foi por 18 e deu um derrame cerebral nela. Eu perguntei pra médica assim, mas será que vai ter muitas sequelas? Ela olhou assustada pra mim, você não tem que se preocupar com sequelas, porque tem que ver se ela vai conseguir sobreviver. Pois é, e a Brenda não sobreviveu. Ela morreu 2 dias depois da filha. E eu fiquei. Ali eu desmaiava também entre as contrações. Ali foi um momento que doía muito. Eu tinha muitas contrações e eu desmaiava, eu não via muita coisa. E eu só lembro do meu marido chorando e orando, sabe? Isso eu lembro. Eu lembro que eu queria mostrar pra ele que eu tava bem e eu dei um sorrisinho assim, mas, né, eu tava acabada. E ali mesmo no chuveiro, né, eu podia ficar 1 hora ali. Ali mesmo a minha bolsa estourou, mas como eu tava desmaiando muito assim, eu não sabia nem o que que tava acontecendo comigo, né? Eu chamei meu marido porque eu senti lá embaixo assim, ó, eu senti um círculo pegando fogo, pegando fogo. Quando eu senti esse círculo pegando fogo, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu acho que a Bianquinha vai nascer. E quando ele foi atrás dos médicos, né, que tinha ali, não tinha ninguém, não tinha nenhum médico, porque era a troca de plantão. E nessa hora, assim, ele se desesperou, eu também. Ele me pegou no colo, né, meio que me enxugou assim, me pegou no colo e eu tava com acesso, né, com o soro. E ele me pegou no colo, me levou na maca. Não deu tempo de eu colocar a camisola. Ele jogou a camisola em cima de mim. E nisso chegou uma médica, né? Só que quando eu deitei na maca, as minhas pernas, elas travaram, sabe? O joelho, assim, ó, se encontrou, né? Os dois joelhos.
e a minha perna travou e eu não conseguia abrir minha perna. Aí a médica veio, né? Essa médica desse plantão já foi mais tranquila, falou: mãezinha, a gente precisa que você abra a perna pra gente ver a bebezinha e tudo. E eu não conseguia. Até o momento que eles conseguiram abrir a minha perna, a cabeça da Bianca já dava pra ver, né? O cabelinho, tudo. E ela deu um grito assim no hospital: já tá nascendo, sabe? Nisso foram muitas enfermeiras, muitos médicos, né? Foram lá. E ela olhou pra mim e falou bem assim: olha, quando você tiver a contração, você faz força pra sua filhinha vir. Falei: tá bom, né? E eu fiquei lá olhando pra ela, ela ficou olhando pra mim. Aí ela olhou assim: mãezinha, você não tem mais contração? Aí eu falei: não, eu não sentia mais minha barriga ficar dura. Aí ela falou: então, mãezinha, você vai ter que fazer força, porque senão a sua filha vai morrer. Então, nesse momento, eu me apavorei muito, porque pensa, você ficar 11 horas em trabalho de parto. Você já fica cansada, fica podre. E aí você ainda tem que fazer força sozinha para sua filha nascer. Então isso foi bem dolorido, bem ruim assim para mim. Mas aí eu fiz a força necessária, né? Meu marido estava todo o tempo comigo. E quando a Bianca nasceu, né, foi aquilo de alívio, né, ter escutado ela chorar. Eles colocaram em cima de mim, tiraram uma fotinha. Eu vou deixar a fotinha aí para vocês verem. Só que o problema pior foi após isso, né? Fora isso dos médicos e enfermeiras não estarem nem aí para as mulheres quando estão no trabalho de parto, o pior foi quando a Bianca nasceu. A médica veio e fez uma massagem na minha barriga para retirar a placenta. E ela falou que ia doer um pouco. Aí ela fez aquela massagem e quando ela puxou a placenta, eu escutei exatamente assim, um blum, sabe? Exatamente isso. Nisso ela perguntou: você teve pressão alta? Eu falei: não. E eu já comecei a ficar assim, tonta. E eu escutei só o meu marido falar assim: é normal isso, doutora? É normal isso? E já encheu de gente assim em volta de mim. E uma enfermeira já veio aplicar um medicamento na minha veia. E nisso eu fui pro centro cirúrgico. Então, gente, pra continuar o vídeo, eu vou chamar meu marido, porque nessa parte eu meio que desmaiei. Então ele vai contar um pouquinho como que foi na perspectiva dele. Vai, amor, ser presente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo, eu sou o marido dessa mulher linda. Ai, amor, essa parte vai cortar. Então, foi um desespero, né, pra mim na hora, porque eu comecei a escutar um barulho como se fosse uma torneira aberta, né? Torneira de Uma quintal, torneira de né? água, uma torneira de pia, assim. E o barulho como se fosse água caindo. E quando eu procurei, assim, eu vi que tinha uma poça de sangue embaixo da maca. E foi quando eu me desesperei, assim, né? E daí eu lembro que eu fiquei assustado e já perguntei pra médica o que que era. E nem a médica não tinha visto ainda, sabe? E aí na hora que eu falo pra médica que tava lá, ela pega e olha. E também daí já começa, eu não lembro muito bem o que que ela fala para as pessoas que estão em volta, mas eu lembro que todo mundo já começa a meio que se agilizar, né? Que daí a hora que já pegam um bebê e tiram dali, né? Que já pegam a Bianquinha e tiram de lá do lugar onde a gente estava, da sala que a gente estava. Me E levaram pro centro cirúrgico. mas aí antes de tirarem, né? Antes de tirarem a Milena de lá, a moça tenta o acesso e erra, demora um tempão, Sim. fica furando o braço, não conseguia achar. E eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Aí eu lembro que apareceu mais gente, uma já foi meio que limpando. Foi bem. Dá até vergonha de falar. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso na hora, porque eu não sabia o que estava acontecendo, tudo era novo pra gente. E eu só fiquei com muito medo, porque era muito sangue que estava saindo. Ela já saiu da sala, se não me engano. Foi quando pediram pra eu sair também. E acho que tiraram daí a minha da sala, né? Que daí foi numa sala meio que um corredor pro lado, assim. Que era o centro cirúrgico, Centro né? cirúrgico. Eu Daí, não lembro muito dessa parte, eu só lembro de chegar na sala e eles me mudaram de maca e lá eles já colocaram um caninho no meu nariz e me deram um remédio para dormir, né? Eu não voltava da anestesia depois.
Mas nesse período eu ainda estava ali na sala, né? Quando eles pediram para eu sair, eu fiquei, bem dizer, ali na frente só da sala, porque eles estavam limpando. E daí eu lembro que a doutora saiu também, saiu todo mundo dali e só ficou a moça limpando. E eu já, na minha cabeça, já estava acontecendo alguma coisa ruim. E foi onde eu fiquei com medo, né? Por não saber aonde, o que, que ia acontecer com a minha esposa e onde minha filha estava. E eu fiquei muito nervoso. Mas logo em seguida, daí chegou, acho que uma enfermeira com ela no colo e falando que eu podia acompanhar ela, que foi onde a gente foi na salinha, numa salinha do lado ali. E se não me engano, eles arrumaram melhor a nossa filha no cobertorzinho, assim. Eu não lembro se mediram de novo, Acho se que faz viram a um pesagem. peso. Eu acho que foi alguma coisa assim. E daí, depois que fizeram isso, me deram e falaram que eu podia voltar para a sala onde a gente estava. E nessa sala onde a gente estava já não tinha mais a maca, já estava tudo limpo, só tinha uma cadeira, onde estava a maca ali. E aí eu fiquei sentado ali esperando. E nisso daí, depois que saiu todo mundo, eu fiquei ali, veio uma moça de novo, eu perguntei o que estava acontecendo e falaram que era de rotina, era normal, o procedimento era normal. Mas na onde não era, né? Porque não era normal o sangue, o sangramento que a minha esposa teve, o tanto que foi, né? A quantidade que foi. E Mas a aí gente só ficou sabendo só disso ficamos sabendo depois. depois. Que daí foi onde eu fiquei com a nossa filha ali no braço, fiquei um tempão, na verdade. Você fez a promessa Eu pra fiz uma ela. promessa pra ela, né, que eu nunca ia deixar ela. E naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo, eu só pensava que eu nunca ia deixar minha filha, nunca ia abandonar ela no que tivesse acontecendo, porque a gente fica preocupado. Eu morro de medo de hospital, morro de medo de acontecer alguma coisa, mas foi um momento que eu chorei bastante ali com a minha filhinha no colo e torcendo para que ficasse tudo bem com a minha esposa, porque pra gente foi, né? Porque a gravidez em si foi tranquila. O parto ali que eu fiquei assustado, né? Mas a minha esposa não gritava, que nem uma moça que estava do nosso lado lá. Ela só chorava. Mas querendo ou não, acho que o homem que vê que toda essa situação, que presencia tudo isso, ele vê que para ter filho tem que ser guerreira. Que para uma mulher que tem filho, parto normal ainda, a mulher tem que ser muito forte, porque é uma dor que a gente não sente, o homem, a gente nunca vai saber como que é, mas acho que de estar ali perto e ver todo o sofrimento, a gente nunca ia imaginar em ter um filho, né? Se eu fosse mulher, não ia querer ter filho para passar pela dor que vocês passam. Mas foi bem, deu bastante medo, assim, foi bem complicado. Mas graças a Deus, né? Deixa eu terminar. Graças a Deus depois foi tudo, Deixa eu tudo melhor. terminar. Então, aí no centro cirúrgico, pelo que a gente ficou sabendo depois, né? Eles fizeram curetagem, tiveram que dar alguns pontinhos em mim, fizeram mais algumas coisas lá dentro. Mas isso tudo a gente só descobriu depois, né? O que eles fizeram comigo. E o porquê que tinham feito tudo isso comigo. No momento lá, eu não voltava da anestesia. Eu lembro que eu acordei 3 vezes. E na última vez o médico me acordou com um tapa na cara. Acho que eles estavam com medo de eu não voltar da anestesia. E nisso eu já fui mandada pro quarto, né? Quando terminou tudo. Fui encaminhada pro quarto. Aí eu pude ver minha filha, ver meu marido. Aí meu marido foi pra casa tomar banho. E lá eu tive uma segunda parte ruim também, que foi que eu senti que eu ia desmaiar, mesmo eu deitada, tudo, eu senti que eu ia desmaiar e ninguém acreditou em mim, as enfermeiras não acreditaram, até a hora que acho que elas viram que eu tava passando mal e me deram um chá com bastante açúcar. E isso fez com que eu melhorasse um pouco. Mas até então a gente nem tava achando que era tudo isso assim. Aí quando a gente foi pro quarto, tudo, nos outros dias, né? A gente percebeu que a médica ia ver muito, ia me ver, né? E ver a Bianca muitas vezes. E as outras mulheres que estavam no quarto, ela não ia ver tanto assim, sabe? Ela ia sempre me ver, via, media uma pressão, tudo, né, de rotina, mas a médica sempre ia lá. Eles não contaram pra gente enquanto a gente tava lá, eles não conversavam muito sobre. Filho, não pode fazer barulho. Espera, filhinho, a mamãe já vai. Então, daí quando a minha mãe foi no hospital, foi o último dia, a gente tava no hospital, a médica falou pra minha mãe que eu passei pelo buraco do fio da agulha, né? Então ela explicou que eu perdi 7,9 de alguma coisa Limite, lá. né? Eu cheguei no limite para não terem que fazer transfusão de sangue
E para sair do hospital, eles queriam dar alta para Bianca, mas para mim não, porque eu tinha um monte de remédio para tomar na veia, tive que tomar sulfato ferroso na veia e um monte de medicamento, né? Quando eu vim para casa também, tive que tomar um monte de medicamento para não infeccionar o útero. Depois a gente soube que o que aconteceu foi, como eles esperaram até 41 semanas para a Bianca nascer, a minha placenta grudou no útero. E a médica não podia ter puxado do jeito que ela puxou. Quando ela puxou, rasgou a placenta e o meu útero. Por isso que teve tanto sangramento assim. E quando tudo isso aconteceu, né, depois de tudo isso que aconteceu, que a gente veio para casa e um mês depois, acho que foi, não, foi menos, nós fomos no postinho e eu tinha uma consulta, a médica falou que era bem provável que ou eu ia ter que fazer algum tratamento ou eu não poderia mais ter filhos. E isso, assim, na época, né, foi ruim, mas eu também estava meio assustada com tudo que tinha acontecido. Então a gente colocou na cabeça que não ia ter mais filhos. Não íamos ter filhos mais e, né, só isso. Mas eu vou fazer um vídeo contando isso também pra vocês, como que foi isso e, e como que foi a bênção que a Beatriz já é na nossa vida, né? Porque Deus que mandou, mas eu vou falar em outro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de curtir, comentar. Se Sigam inscrever a no canal. gente, se inscrevam no canal. Sigam a gente no Instagram. Vou deixar aqui embaixo também. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau.